Foram veiculados nas redes sociais, ficou muito claro, né, o olhar assim intenso do ministro, ouso dizer até temeroso do ministro. Eu não sei. Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. A professora Janaína Pachoal disparou um alerta que está circulando agora. O ministro André Mendonça está sob risco real. Veja o que ela disse sobre essa investigação do Banco Master. Gostaria aqui de fazer, né, de forma pública, de forma oficial, uma manifestação de apoio ao ministro André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje lidera, não digo hoje no dia de hoje presentemente, lidera uma das maiores, se não a maior investigação em curso no país, que é a investigação que diz respeito ao escândalo do Banco Master, né, que é um escândalo que ultrapassa muito uma questão meramente bancária ou financeira, que ultrapassa muito aquela estrutura que acaba sendo chamada como pirâmide, passando, infelizmente, por situações que podem caracterizar a corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, entre outros delitos, haja vista, né, vamos dizer assim, a pulverização dos negócios centralizados por esse banco. Tanto no que concerne às carteiras de previdência, né, em diversos estados da federação, dos aposentados, funcionários públicos aposentados, a gestão de valores depositados em tribunais de justiça, o financiamento de eventos, viagens, estadas, passagens, aviões, festas de todas as naturezas para pessoas em cargos de poder. Ontem, vários trechos de manifestações recentes do ministro André Mendonça em sessões de julgamento importantes foram veiculados nas redes sociais. Ficou muito claro, né, o olhar assim intenso do ministro, ouso dizer até temeroso do ministro, aparentemente pela sua própria vida. O ministro falou em dois momentos, né, sobre risco que pessoas próximas aqueles membros do grupo organizado e liderado pelo Daniel Vorcaro, riscos que essas pessoas estão vivenciando. O ministro relatou que a irmã do falecido, membro do grupo de Daniel Vorcaro, que conhecido como Sicário, que se matou na Polícia Federal, essa senhora teve acesso à nuvem do irmão falecido e que são informações, né, pavorosas, envolvendo pessoas muito poderosas. O ministro mencionou que ele próprio tinha dúvidas sobre o suicídio do Sicário e por isso ele próprio precisou olhar as imagens gravadas da carceragem para ter certeza que não tinha sido um homicídio, mas sim um suicídio, e constatou, né, por conta própria, que foi um suicídio, foi um ato voluntário no sentido de sem nenhum tipo de força externa, mas ninguém pode saber se existia algum tipo de acordo prévio, né, de que, por exemplo, alguém que viesse a ser detido devesse colocar fim à própria vida. Então, por que eu estou trazendo esse caso aqui? Porque eu entendo firmemente, né, que todas as pessoas que têm o desejo de que esse país seja passado a limpo, de que esse país faça uma devida depuração, né, atinja quem quer que venha a ser atingido. Todas as pessoas, neste momento, precisam amparar o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça hoje
salvo melhor juízo, está fazendo um trabalho praticamente isolado, porque infelizmente há notícias de relações próximas desse senhor Daniel Vorcaro com elevados quadros no campo político, à esquerda, ao centro e à direita, nos três poderes da República, tanto no poder legislativo como no poder executivo, nas três esferas, e infelizmente, né, no poder judiciário. Existem notícias de eventos que indicam muita intimidade e proximidade desse senhor Daniel Vorcaro, inclusive com altos membros de órgãos que têm por incumbência investigar os ilícitos em que esse senhor e o seu grupo estariam envolvidos. Então o ministro está fazendo hoje, né, presentemente, um trabalho heróico, e eu venho aqui, né, com muito respeito, sem querer fazer nenhum tipo de alusão, né, no sentido de que esse escândalo envolveria um espectro ou outro, né? Infelizmente é um escândalo que não deixa ninguém de fora em termos de espectro. Eu venho aqui, né, dizer publicamente que eu estou apoiando, não que isso signifique grande coisa, o ministro André Mendonça, e eu entendo que ele precisa ter todo o respaldo em termos de segurança pessoal para ele, para os seus familiares e para a sua equipe. Porque ele não está enfrentando apenas o crime organizado, né? Vamos dizer assim, comum. Tecnicamente não existe essa figura, mas o crime organizado típico da criminalidade de massa ou da criminalidade econômica. Ele está enfrentando o crime organizado na estrutura do poder. Então ele precisa de apoio, ele precisa de proteção, e eu insisto no que já venho dizendo desde o dia que essa história toda do Banco Master e do INSS começaram. Essas duas histórias começaram. É preciso ter absoluta transparência e publicidade do que há naqueles autos. A melhor maneira do ministro se proteger, de proteger a sua família, de proteger a sua equipe, é tirar o sigilo por completo dos autos, dos documentos, dos vídeos, dos nomes. Essa transparência que vai trazer a segurança, além de trazer a segurança em termos, né, de acesso à informação. Eu vou encerrar fazendo aqui uma breve menção ao saudoso Dr. Hélio Bicudo, um ícone nesse país. Eu lembro do Dr. Hélio Bicudo falou: Janaína, a melhor maneira da gente fazer frente à ameaça, fazer frente a qualquer tipo de intimidação, é buscar os holofotes. Buscar os holofotes não para aparecer, buscar os holofotes não por vaidade. Porque o mal, o obscuro, a gente enfrenta com luz, enfrenta com abertura, enfrenta com publicidade. Então, assim, quando eu jogo nas minhas redes, ministro André, tira o sigilo, e ele tirou de alguns feitos esses dias, mas tira o sigilo por completo. Em certa medida, não só para fazer cumprir a Constituição Federal, mas para trazer ao ministro e todos aqueles que em seus gabinetes, em seus trabalhos, lutam contra o crime nesse país, o conselho do Dr. Hélio Bicudo. Obrigada, presidente.